E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais uma questão. Felipe aqui do canal Dicas do Lipe. Estamos resolvendo a prova de 2021 para 2022 da Escola Naval. Vamos fazer agora a questão número 6. Se liga só, ele fala, seja o plano alfa de equação alfa dado por vetor W igual A mais PV mais QU, A mais PV mais QU, sendo P e Q reais. Isso é a forma paramétrica de um plano. Interessante. Ele falou quem é o A, é um ponto fixo do espaço. Eu sei que ele falou que é um vetor, né? E de fato é um vetor. Mas a gente interpreta o A como sendo um ponto fixo. O V e o U seriam vetores que dão a direção do plano. São vetores diretores do plano. No caso de um plano, eu sempre preciso de dois vetores que sejam não colineares. Isso é importante. E de fato eles são não colineares. Ele pede o volume do tetraedro que possui vértices na origem e nas interseções de alfa com os eixos coordenados. Ele quer esse volume. Cara, o negócio vai ser o seguinte. Se a gente escrever o plano na forma paramétrica, isso não vai dar muita informação pra gente. Inclusive, talvez desse até um pouquinho de trabalho de achar quais são as interseções com os eixos, que são coisas simples no geral, né? A questão como um todo é uma questão simples. É só achar as interseções, e vai ser um tetraedro super bonito, calcula o volume e acabou, tá? Mas ele tentou dificultar a tua vida dando o plano na forma paramétrica. Como é que eu saio disso? Usando as definições teóricas. A gente não precisa fazer conta, não. Você pode, tá? Você pode fazer essa conta de maneira algébrica, resolver um sistema, na verdade alguns sistemas. A questão vai sair. Isso não é um problema, não. Mas dá pra ser mais esperto. Porque olha só, eu vou chamar de azão esse vetor que ele deu fixo, que não tem parâmetro na frente. Ele seria um ponto fixo do plano. E os outros dois vetores, que tem o parâmetro na frente, eu vou botar aqui o vetor U e o vetor V. O fato é que eles são não colineares. Eles não são paralelos. Tudo bem? Qual a ideia? Se a gente calcular o produto vetorial entre esses vetores, lembra que produto vetorial vai dar como resultado um vetor que é perpendicular aos dois vetores que eu usei para calculá-lo. Então, esse vetor que eu estou criando aqui é perpendicular aos dois vetores antigos. Tudo bem? Esse vetor ele pode ser usado como vetor normal. Por quê? Porque se eu tenho um vetor que é perpendicular a dois vetores não colineares de um plano, então este vetor é perpendicular ao plano. Sendo perpendicular ao plano, ele funciona como vetor normal. E a gente sabe que se a gente tem o vetor normal do plano e tem um ponto fixo do plano, acabou, eu sei quem é o plano. Maneiro? Eu sei montar a equação cartesiana do plano. Essa é a ideia. Então ele só tentou piorar a tua vida. Ele piorou de fato, mas dá pra sair. A questão não se torna dificílima por causa disso. Então a gente vai calcular o vetor V vetorial U. Tudo bem? Como é que a gente calcula o produto vetorial? Olha, se você acompanha meu canal há algum tempo, você já deve saber que existe um curso de R3 aqui disponível. Tá? É só você procurar a playlist ali na abinha do canal, você vai achar o curso de R3, vetores no espaço e tudo mais. Numa das aulas, são 20 e poucas aulas no total, dando um curso completaço, em alguma das aulas eu falo sobre o cálculo de produto vetorial, de um jeito muito bisurado, tá? Então a gente monta o produto vetorial como IJK. Se você tiver alguma dúvida na forma como eu estou calculando aqui, assista o curso. Vale muito a pena. O curso foi feito com muito carinho para vocês. Eu vou colocar agora o vetor V, que foi o primeiro vetor que eu escrevi. Olhando lá no enunciado, o vetor V é 3, menos 2 e 1. E o vetor U é 1, menos 1 e 2. O grande bizu para você poder calcular esse produto vetorial de um jeito muito rápido, tá? Isso aqui é um determinante. Você pode fazer o determinante. Normalmente, vai sair o resultado. Mas para fazer muito rápido, você taca ali o dedão na primeira coluna e faz a conta do que sobrou aqui. Se a gente fizer essa conta, menos 4 somado com 1 dá menos 3. Mesma coisa na segunda coluna, só que no caso da segunda coluna, eu tenho que trocar o sinal do resultado que eu achar. Então a gente acharia 6, menos 1 dá 5, obrigatoriamente eu tenho que botar menos 5. Se eu achasse menos 3, obrigatoriamente eu teria que botar mais 3. Na coluna do J, segunda coluna, eu sempre troco o sinal do que eu achar como resultado.
Já na terceira coluna, menos 3 somado com 2 vai dar menos 1. Esse seria o vetor normal que eu achei. Mas lembra que não importa o módulo do vetor normal. O que importa é a direção apenas. Nem o sentido importa, tá? Só a direção. Então, uma vez que eu chegue nesse vetor, eu posso deixá-lo mais bonito. Como? Eu vou dizer que o meu vetor normal é menos 1 vezes esse vetor. Eu posso fazer isso à vontade. Uma outra situação que a gente costuma fazer. Se desse uma fração em algum lugar aqui, você poderia multiplicar pelo denominador da fração para poder se livrar da fração e fazer contas um pouco mais simples. Você sempre pode fazer isso quando se trata do vetor normal do plano. Legal? O lance é que a equação do plano é dada por AP escalar n, que é o vetor normal, igual a zero. Quem é P? P é um ponto genérico aqui do plano. É um ponto x, y, z qualquer. E aí eu estou pegando o vetor AP. Ih, não saiu certo esse vetor AP, não. Deixa eu tentar assim. Tá? A gente está pegando o vetor AP. Esse vetor é dado por... Vamos ver aqui. O ponto A está dado... Opa, não saiu certo. O ponto A está dado nessa parte aqui da equação. Do enunciado, quer dizer. Tá? Menos 1, 1 e 1. Então é só fazer x menos o menos 1. Vai ficar x mais 1. Y menos 1. E z menos 1. Esse é o vetor AP. E o vetor normal, com quem eu vou fazer o produto escalar, é o 3, 5, 1. Lembra que produto escalar é dado por produto do x com x mais y com y mais z com z dos vetores em questão. Então a gente vai ter 3 vezes x mais 1, 5 vezes y menos 1, 1 vez z menos 1. Para ficar bonitinho, né, a gente desenvolve essa conta, a gente vai achar 3x mais 5y mais z, mais 3 com menos 5 dá menos 2, menos 1 dá menos 3. Eu vou passar o menos 3 para o outro lado, então esse aqui vai ficar igual a 3, beleza? Mas olha que legal, se a gente quer fazer interseção com eixo x, interseção com eixo y e interseção com eixo z, o que a gente precisa fazer? No caso do eixo x, a gente faz o y e o z serem iguais a zero. Isso vai me dar 3x igual a 3. Olha como é que fica prático fazer essa conta se eu tiver na forma cartesiana do plano. Na forma paramétrica, eu essencialmente teria que resolver uma equação, um sistema, na verdade, com P e Q. Nem um pouco legal de fazer, tá? No caso do y, a gente vai ter que 5y é igual a 3. É só fazer o x e o z serem zero. Isso me dá que o y é 3 sobre 5. E no caso do z, aí aqui não vai ter mistério, vai ficar 1 vezes z igual a 3, que me dá z igual a 3 mesmo. Maneiro? Aí agora que eu tenho as interseções, é só visualizar qual é o desenho que a gente obtém a partir daí. Maneiro? O desenho que a gente obtém a partir daí é algo com essa cara aqui mais ou menos. É algo mais ou menos com essa cara. A gente tem aqui o eixo x, o eixo y, o eixo z. Eu gosto de representá-los dessa maneira. Ah, dá até para botar mais embaixo, né? Eu tenho mais espaço. Foi, certinho. Tudo bem. Vou refazer esse z aqui, que ficou esquisitão. Agora sim. Continua mais esquisito. Muito bom, Felipe. Agora dá pro gasto. Vou marcar os valores. No x é 1. No z é 3. Ah, tá fora de escala, caguei. Não tem problema. E no y é 3/5. Um dos vértices, ele fala que é a origem. Tá tudo bem. O tetraedro que eu estou formando, ele vem da origem para cada um dos vértices. Da origem para cada um dos vértices. Não saiu muito direito, mas está tudo bem. E aí você liga os vértices também entre si. Aí está aqui o nosso tetraedro. Beleza? Eu estou vendo ele como se fosse de cima. De cima não, meio que inclinado assim, né? Um de cima, só que inclinado. Só que esse tetraedro, ele é reto retângulo. Aqui na origem, todos os ângulos são 90 graus. Se todos os ângulos na origem são 90 graus,
Quando a gente for calcular 1/3 da área da base vezes a altura, é só usar os valores que a gente acabou de achar. Realmente a questão fica bem simples quando a gente chega nessa parte. A área da base vai ser 1 vezes 3 sobre 2 e a altura vai ser 3/5. Dá para cortar um 3 e a gente vai achar como volume o valor 3 sobre 10. Quando a gente procura 3 sobre 10 nas opções, a gente encontra na letra D de jeans. A gente marca e vai embora para outra questão. Se você está gostando dos conteúdos nesse canal, não esquece de se inscrever. Comenta qualquer dúvida que você tenha. Na medida do possível eu vou respondendo. A gente se encontra em outra questão. Valeu!